Fala-se muito mal no Brasil e escreve-se pior. Políticos e jornalistas, numa falta de higiene vernacular, só usam o jargão, o catange e solecismos com desculpa de linguagem moderna. Mas a língua é o maior patrimônio de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. Perguntaram a Confúcio, 2000 anos atrás, o que faria em primeiro lugar se tivesse que administrar um país. Seria, evidentemente, corrigir a linguagem, respondeu ele. Seus interlocutores ficaram surpreendidos. Indagaram por quê. Foi a seguinte a resposta do mestre: se a linguagem não for correta, o que se diz não é o que se pretende dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer, o que deve ser feito deixa de ser feito. Se o que deve ser feito deixa de ser feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, a justiça se desbarata. Se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz. É isso que importa acima de tudo. Meu nome é Enéas. Confúcio disse algo há 2.500 anos que explica exatamente o que está acontecendo agora. E é tão simples que você vai se perguntar por que ninguém fala sobre isso. Resumindo o que ele disse: se a linguagem não for correta, nada mais funciona. A moral cai, a justiça desaparece, as pessoas ficam entregues ao caos. Simples assim. Agora vou te explicar como a neurociência explica esse pensamento milenar e como ele ainda se torna tão atual nos dias de hoje. Aqui está o fascinante. Seu cérebro tem duas áreas que processam linguagem: a área de Broca, que produz palavras, e a área de Wernicke, que compreende palavras. Quando você ouve uma palavra, essas áreas ativam. Mas não é só isso. Seu cérebro também ativa emoções, memórias, valores, tudo conectado. Por exemplo, quando você ouve justiça, seu cérebro ativa a definição, mas também ativa esperança, confiança, segurança. Agora, o problema: se a palavra justiça é usada para coisas injustas, seu cérebro fica confuso, as conexões ficam fracas, a palavra perde poder. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que, quando as pessoas ouvem linguagem confusa ou imprecisa, a atividade no córtex pré-frontal diminui. O córtex pré-frontal é responsável pelo pensamento crítico. Quando ele está menos ativo, você pensa menos. Você apenas aceita. Você apenas segue. Um filósofo chamado Wittgenstein disse algo similar: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Basicamente, se você não tem palavras precisas para descrever algo, você não consegue pensar sobre isso. E se você não consegue pensar sobre isso, você não consegue mudar isso. Por exemplo, se você não tem uma palavra precisa para corrupção, você não consegue identificá-la. Se você não tem uma palavra precisa para manipulação, você não consegue reconhecê-la. Se você não tem uma palavra precisa para imoralidade, você não consegue rejeitá-la. É por isso que Confúcio começou tudo com a linguagem. Porque a linguagem é a base. Quando a linguagem perde precisão, a realidade perde clareza. E quando a realidade perde clareza, as pessoas perdem o caminho. Outro filósofo, George Orwell, entendeu isso tão bem que escreveu um romance inteiro sobre isso. Em 1984, ele criou um conceito chamado novilíngua, uma linguagem onde as palavras eram intencionalmente imprecisas, palavras que significavam coisas contraditórias. Por quê? Porque quando as palavras são imprecisas, o pensamento se torna impossível. E quando o pensamento é impossível, o controle é fácil. Agora vamos para o Brasil 2026. E você vai ver que Confúcio estava descrevendo exatamente o que está acontecendo aqui. Primeiro, vamos falar sobre as artes. Confúcio disse: se a moral e as artes decaem, olha para a música brasileira hoje. Não estou sendo moralista, estou sendo observador. As letras perderam precisão, perderam um significado. Você ouve músicas que falam sobre coisas vazias, superficiais. Não há profundidade, não há mensagem, não há arte, há apenas ruído. E quando a arte perde significado, a cultura perde valor. Segundo, vamos falar sobre os papéis sociais. Confúcio acreditava que cada pessoa tem um papel: governante, pai, filho, cidadão, e cada papel tem responsabilidades.
Mas no Brasil hoje, os papéis ficaram confusos. Você tem cantores decidindo política, jogadores de futebol influenciando eleições, pessoas sem qualificação, sem estudo, sem entendimento sobre economia, educação, saúde, decidindo o futuro de milhões. E por quê? Porque a linguagem perdeu precisão. Perdemos a capacidade de dizer, esse papel não é para você. Perdemos a capacidade de dizer, né, você não está qualificado. Perdemos a capacidade de dizer, conhecimento importa. Terceiro, vamos falar sobre a corrupção. Confúcio disse, se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues à corrupção. E é exatamente o que vemos. Não porque as pessoas são más, mas porque a linguagem perdeu precisão. Quando você ouve que corrupção, repetidas vezes, sem consequências, a palavra perde significado. E quando as palavras perdem significado, as ações perdem princípios. Mas aqui está uma boa notícia. Se a linguagem imprecisa, destrói o cérebro. Então a linguagem precisa reconstrói o cérebro. E a educação é a ferramenta. Quando você lê um livro, quando você estuda, quando você busca conhecimento, seu cérebro está literalmente se reconstruindo. Isso se chama neuroplasticidade e é um dos conceitos mais poderosos da neurociência moderna. Pesquisadores como Norman Doidge documentaram como o cérebro pode se reorganizar através do aprendizado. Quando você lê, você ativa múltiplas áreas do cérebro simultaneamente. A área de Wernicke, responsável pela compreensão, a área de Broca, a produção de palavras, o córtex pré-frontal, o pensamento crítico, o sistema límbico, a emoção, a memória, o armazenamento, tudo conectado. E cada vez que você lê, cada vez que você aprende, essas conexões ficam mais fortes. Você está literalmente construindo um cérebro mais capaz, mais crítico, mais moral. Pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram que pessoas que leem regularmente têm maior atividade no córtex pré-frontal. Isso significa que elas pensam mais, elas questionam mais, elas decidem melhor. E aqui está o mais importante. Quando você desenvolve linguagem precisa através da educação, você desenvolve também senso crítico. Você consegue identificar quando alguém está usando linguagem imprecisa para manipular. Você consegue identificar corrupção, você consegue identificar injustiça, você consegue identificar a imoralidade, porque você tem as palavras certas, você tem os conceitos certos, você tem o cérebro certo. Agora quero ouvir você. Qual é a linguagem que você está aceitando sem questionar? Qual é a palavra que você ouve todos os dias, mas que perdeu o significado? Deixe nos comentários, porque quando você começa a questionar a linguagem, você começa a questionar tudo. E quando você começa a questionar tudo, você começa a viver de verdade. Se esse conteúdo está fazendo você pensar diferente, clique no like, inscreva-se no canal, porque aqui a gente quer que você pense, de verdade. Confúcio terminou seu pensamento com uma solução: educação. Ele disse que quando você tem educação de fato, quando você lê livros, quando você busca conhecimento, você compreende a linguagem, você sabe interpretar, você entende a história do seu país, você entende a cultura do seu povo, você desenvolve senso crítico e, por consequência, você dá valor ao que de fato tem valor. Mas aqui está o que é importante. Isso não é moralismo, isso é neurociência. Quando seu cérebro está educado, quando suas redes neurais estão bem conectadas, você naturalmente rejeita o vazio, você naturalmente busca o significado. Você naturalmente aspira a coisas melhores. Não porque alguém mandou, mas porque seu cérebro está funcionando melhor. O filósofo Immanuel Kant disse algo similar. Sapere aude. Ousa saber. Ousa usar sua própria inteligência. Ousa questionar. Ousa pensar. E quando você ousa pensar, quando você ousa questionar, você se torna livre. Porque a ignorância é uma prisão. E a educação é a chave. Agora, você pode estar pensando, né? Mas, Corvo, o Brasil está quebrado, a corrupção é demais, não há esperança. Mas aqui está a verdade. Toda civilização que se recuperou de corrupção e caos fez isso através de uma coisa: educação. Tudo começa com a linguagem.
Quando você muda sua linguagem, você muda seu cérebro. Quando você muda seu cérebro, você muda suas decisões. Quando você muda suas decisões, você muda sua vida. Não é mágica, é neurociência, é filosofia, é realidade. Até o próximo vídeo.